Fala a verdade. O que você sabe sobre a história da sua cidade? Como eu falei no vídeo anterior, estou participando da Best Seller Startup, que é uma iniciativa da Vivendo de Inventar que vai selecionar alguns autores. E o que eu estava pensando, o que eu pensei para tentar ser diferente? No ano passado eu tentei e não consegui. O link das histórias que eu coloquei para participar está aqui na descrição dos vídeos. Eu fiz vídeos sobre todas essas histórias. Esse ano vai sair uma dessas histórias. Esse ano vai sair A Filha do Oeste. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre A Filha do Oeste quando estiver mais próximo do lançamento, mas o link está aqui na descrição do vídeo sobre um pouquinho que eu falei sobre A Filha do Oeste já. Então esse ano eu resolvi tentar fazer alguma coisa diferente. Eu tenho uma prática que é a seguinte: quando eu vou fazer alguma viagem, eu tento estudar um pouco sobre a história do lugar que eu vou visitar. Então quando eu fui para a França, eu tentei ler um pouco sobre a história. Teve uma vez que eu quase fui para a Escócia, não deu certo. Depois eu conto um pouco mais sobre isso, mas acabei estudando um pouco sobre a história da Escócia também. Então eu tenho esse costume de querer estudar a história do lugar que eu vou visitar. Só que eu nunca tinha estudado a história da minha cidade. Moro aqui quase que a minha vida inteira, só fiquei fora, devo ter ficado fora 1/3 da minha vida só, e não sabia nada da história da minha cidade, sabia muito pouco. Então eu pensei, vou fazer uma história que se passa aqui na minha cidade. Uma cidade fictícia, uma história fictícia, mas resolvi pesquisar um pouco para me inspirar. Eu acabei lendo uma carrada de livros sobre contos, sobre lendas e sobre a história de Catalão. Esse livro aqui é o que eu mais recomendo, o livro do Ivan Santana, chama Herança de Sangue. Então eu descobri que a minha cidade tinha muita coisa que poderia ser material para a história, mas para uma história de ficção. Qual que é o problema? A maior parte dos autores, quando ele começa a pesquisar demais, ele quer colocar veracidade demais nos fatos e a história acaba perdendo um pouco do entretenimento. Então eu não me preocupei com veracidade nenhuma. Eu só peguei uma base, algumas histórias, algumas lendas da minha cidade como inspiração para uma história. E acabei criando muito mais. Então não tem nada, os personagens que estão na minha história são todos fictícios. A minha cidade, inclusive, apesar de ter alguns elementos que existem aqui, é uma cidade fictícia porque tem algumas coisas que não existem também. Eu acabei pegando o que eu precisava, coloquei o que eu precisava na minha cidade. Além disso, eu pensei, vou colocar um pouco sobre a mitologia indígena. A gente usa às vezes muito vampiro, muito lobisomem em história, múmia. São coisas que a gente não tem tanto aqui no Brasil, né? E a gente lê tanto sobre isso, a gente acaba querendo escrever sobre isso. Mas eu pensei, vamos tentar criar alguma coisa mais nossa, mais brasileira, inspirado em lendas, como são os vampiros, como são os lobisomens, porém não precisa ser leal à lenda, certo? Não precisa ser legítimo, não precisa ser extremamente precisa isso aí, porque é ficção. Então eu pensei, eu vou brincar um pouco com as lendas brasileiras, que é o que o pessoal faz com vampiro, por exemplo. Tanto, se você pode ler tem quadrinho do Zack Snyder, que é o vampiro americano, que faz uma coisa com vampiros. O André Bianco, que tem a Vivendo de Inventar, que organiza a Best Seller Startup, escreveu muito sobre vampiro já. Você pega Crepúsculo, você pega o Drácula de Bram Stoker, você pega GURPS, tem um monte de coisa sobre vampiro, um monte de coisa. Qual delas é verdade? Nenhuma, nada é verdade. É tudo variações sobre o mesmo tema. São tudo coisas que inspiram. Então eu pensei, eu vou criar um pouco, vou pegar um pouco sobre a mitologia indígena e vou inventar a minha própria mitologia. Para não falar que índio é tudo igual, o que eu fiz? Eu criei uma tribo que eu chamei de Tucaguaipó, que é uma tribo que vivia aqui na minha cidade fictícia, ela habitava essa região, e eu peguei o quê? Alguns elementos da mitologia Tupi, alguns elementos da mitologia Kayapó, alguns elementos da mitologia dos Guaiazes. Os nomes indígenas eu tentei tirar do tronco macrolinguísticos, do macro-G, uma vertente linguística que os Kayapós falavam, além de outras tribos. Então eu tentei criar uma mitologia, brinquei um pouco com a história da minha cidade, que vai desde 1722 até agora, então desde a fundação do povoado, do condado até hoje. Então é uma história muito antiga. O Anhanguera passou aqui, então eu brinquei um pouco com essa história do Anhanguera também. E aí acabei criando uma história de terror sobre um garoto que começa a ter alguns sonhos estranhos, sonhos que lembram o passado da cidade. E ele é um garoto muito cético, ele vai se recusando a acreditar nesses sonhos, começa a perceber que pode ter algo mais nesses sonhos, porque começa a acontecer algumas coisas estranhas aqui em Catalão. Não aqui em Catalão, na verdade, na minha Catalão fictícia, que não tem nada a ver com a realidade. Ou seja, é uma história fictícia inspirada por histórias, inspirada por lendas, que eu acho que são as histórias mais divertidas. O Tolkien, quando ele escreveu O Senhor dos Anéis,
ele se inspirou nas lendas nórdicas, na mitologia nórdica, para fazer uma coisa totalmente nova. Se você quiser ver um vídeo anterior também, as Crônicas de Prydain, que eu falei aqui, ele se inspirou na mitologia galesa, principalmente num livro que chama Mabinogion. Eu acho que essas histórias são as histórias que mais me encantam, são as histórias inspiradas em lendas, inspiradas em fatos reais, né? Inspiradas, e veja bem, isso é inspirado, isso não significa que os fatos aconteceram, é tudo ficção. E é por isso que eu acho que fica legal, quando você usa essa inspiração, você coloca um pezinho na realidade com o resto do corpo inteiro na ficção. Isso é o mais legal. Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês escolham, compartilhem esse vídeo, deixem o pessoal da Vivendo de Inventar saber que eu sou foda, não deixem de se inscrever no canal, que me ajuda bastante, não deixem de clicar aqui no vídeo, compartilhem esse vídeo se vocês gostaram. Essa história, mesmo que eu não seja selecionada, vocês vão conhecer essa história, mas vai demorar um pouco mais, vai demorar alguns anos ainda, porque eu tenho uma filinha de publicação. Nos próximos anos eu quero lançar pelo menos um livro por ano, nos próximos 4 anos eu quero lançar um livro por ano, vamos ver se eu vou conseguir manter essa meta. Um abraço a todos, tudo de bom pra vocês, me sigam nas redes sociais, sigam o meu Wattpad, dêem uma olhada nas minhas histórias, um abraço, tudo de bom, fui!